Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do verso 14. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 14. Resolvi o problema, você viu? Agora, você vai nem trocar. Pronto, agora tem uma garrafa. Aleluia. Gênesis capítulo de número 21, verso de número 14. Está escrito: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Eu quero que você grave essa informação. Ela vai ser muito relevante e útil daqui a pouco. Qual era o deserto? Deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E você diz amém. Eu quero nesta noite ministrar uma mensagem profética ao seu coração, com o tema: o deserto não é o fim. O deserto não é o fim. O texto que nós lemos narra a história de uma mulher chamada Agar. Agar era uma egípcia. Agar era serva de Sara. Ela era uma escrava na casa de Abraão. Porém, Agar, quando nós estudamos um pouco mais a história e o próprio contexto histórico, logo nós descobrimos que Agar, ela não nasceu para ser uma escrava. Não. Agar não nasceu para ser uma escrava de estrangeiro, porque ela era egípcia. Quando nós estudamos a respeito do Egito nesta época, contemporâneo a Abraão, o Egito
era o berço da medicina naquela época. O Egito, mesmo se tratando de 4.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, já era uma fonte de conhecimento. O Egito não era qualquer nação. E há um detalhe: não existia egípcio escravo de estrangeiro. Não existia. Porque na verdade, eles traziam estrangeiros para dentro do Egito para serem escravos. Naquele período, dentro do Egito, tinha um dos maiores mercados escravos daquele tempo. O próprio José foi parar naquele mercado escravo. Então eles traziam estrangeiros, pessoas de outras nações, para serem escravos, servos dentro do Egito. E havia uma lei. E na lei dizia que não podia escravizar uma pessoa da mesma nacionalidade. Não podia escravizar alguém que era parte do seu povo. Não podia. Egípcio não escravizava outro egípcio. E essa lei também funcionava em Israel, porque um israelita não escravizava outro israelita. E essa lei nós encontramos na Torá. Mas a pergunta que fica é: se ela não nasceu para ser escrava, o que ela está fazendo como escrava na casa de Abraão? Se ela não nasceu para aquela função, o que ela está fazendo ali? Aí nós temos que voltar em Gênesis capítulo de número 12, versículo 16. Porque a Bíblia fala do momento em que Abraão desceu ao Egito. E a Bíblia diz que os príncipes, eles olhavam para a mulher de Abraão, ela era formosa. E Faraó trouxe a mulher de Abraão para dentro do palácio. E por amor a Sarai, Faraó deu presentes a Abraão. Porque até então ele não sabia que Sara era a esposa de Abraão. Quando ele ficou sabendo, ele logo liberou ela. Sem tocar nela, é claro. Deus nunca ia permitir isso. E quando ele devolve, ele deu rebanhos para Abraão. Ele deu riquezas para Abraão. E presta atenção, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Faraó pegou pessoas de dentro do Egito e entregou a Abraão para ser servo dele. E entre essas servas que foram dadas, veio uma jovem, e essa jovem se tornou uma serva de Sara. Esta jovem era Agar. Aquela que não nasceu para ser escrava de estrangeiro, agora ela é escrava de Abraão e de Sara. E redobre a sua atenção. Quando eu olho para esse contexto histórico, eu vejo uma situação muito triste na vida dessa menina.
porque ela está vivendo algo que ela não gostaria de viver. Mesmo sendo jovem, ela está passando por uma situação que ela não gostaria de passar. Abraão vai embora do Egito, levando Agar com ele, levando tudo que ele ganhou, tudo que ele recebeu. E sobre a vida do casal Abraão e Sara havia uma promessa, e a promessa era que Deus ia fazer deste casal uma grande nação, que Deus ia dar uma descendência numerosa para este casal. Porém o tempo foi passando, a Sara era estéril, havia uma impossibilidade, não tinha como ela gerar um filho. E como o tempo foi passando, um dia Abraão se atreveu a fazer uma oração, e ele disse ao Senhor: ó eterno nosso Deus, Adonai Elohim, cumpre a promessa que o Senhor me fez, mas cumpre essa promessa na vida de Ismael. E quem foi Ismael? Olha para essa pessoa que está perto de você e pergunta: quem foi Ismael? E agora eu entro na história do Ismael. Ismael, ele era filho de Agar, com Abraão. Porque teve um momento em que Sara, ela recorre ao código de Hammurabi. E o código de Hammurabi dizia: uma vez que a senhora fosse estéril, ela poderia usar uma de suas servas, estrangeira, dentro da sua casa, e dar ao esposo para gerar filhos, e dali nasceu uma descendência. Então ela recorre a esse código de Hammurabi, e ela disse para Abraão: deita com a minha serva, para que a promessa se cumpra. Ele foi e deitou, e Agar gerou um filho chamado Ismael. E é por isso que Abraão, ele se atreveu a falar a Deus: cumpre em Ismael o que o Senhor prometeu para mim e para Sara. Aí Deus disse: não, eu não tenho nada com Ismael. Ismael é problema teu. A promessa eu vou cumprir na sua vida e na vida de Sara. Deus está deixando claro algo poderoso, e eu vou fazer uma aplicação profética aqui. Deus está deixando claro: eu não preciso de cenário favorável para manifestar o meu poder. Deus usa cenários desfavoráveis para manifestar o seu poder. Deus nunca vai depender de uma condição favorável. Ele é Deus, é o Deus dos impossíveis. Já percebeu que muitas das vezes nós temos dificuldade de crer que Deus vai cumprir a promessa? Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia curar, Deus falou que ia libertar, Deus falou que ia levantar, Deus falou que Ele ia dar a você a capacidade de conquistar. Deus, Ele fez promessas, Ele falou algo a respeito do teu futuro, mas devido às circunstâncias difíceis,
Muitas das vezes, nós temos dificuldade de acreditar que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Abraão estava com dificuldade de acreditar. Mas Deus estava deixando claro: eu ainda vou fazer um milagre naquele útero estéril da tua esposa. Por quê? Porque Sara, ela era estéril. E a Bíblia diz que quando eles estavam habitando nos carvalhais de Manre, que segundo os rabinos, eles dizem que era um lugar muito agradável, e era um lugar que Sara amava, aquele lugar. Foi ali que Deus cumpriu a promessa. E Sara, aos 96 anos de idade, gerou Isaque, a semente poderosa, a semente do cumprimento da promessa. Diga comigo: Isaque nasceu. O dia em que Isaque nasceu foi o dia mais alegre da vida de Sara. Foi o dia em que ela passou o dia sorrindo. Não é à toa que o nome do menino é Isaque. Isaque significa sorriso. A Bíblia diz que ela foi se alegrar com suas amigas. Por quê? Porque a Sara tinha 96 anos de idade, mas era cheia das amigas. Era tudo um monte de senhora elegante. Ela era mulher do Abraão, irmão. Só que aquilo que está sendo festa, daqui a pouco vai se tornar motivo de angústia para uma moça egípcia e para o filho dela. Porque o Ismael, quando Isaque nasceu, já estava com 13 anos de idade. Até o 13º aniversário de Ismael, era só festa. Era Abraão dando presente. Era Abraão abraçando. Era Abraão chamando de meu filho. Mas agora que o Isaque está crescendo, a Bíblia diz que a Sara falou para Abraão: eu quero que você coloca para fora essa egípcia e o filho dela. Eu quero que você coloque eles para fora de casa. A Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada, pegou um odre de água, deu na mão de Agar, pegou um pedaço de pão e falou: vai embora. Você consegue por um minuto se colocar no lugar de Agar agora? Eu acredito que ela se sentiu, naquele momento, um lixo que estava sendo descartada. Por quê? Porque ela foi usada. Sim ou não? Naquele momento ela estava se sentindo usada. E agora sendo tratada como um lixo. A rejeição é uma das piores coisas que possa acontecer na vida de um ser humano. A rejeição, ela abre feridas profundas na alma de uma pessoa. Só quem já foi rejeitado conhece a magnitude da dor de uma rejeição.
Só quem já foi desprezado, desprezada. E deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa é você ser rejeitado e desprezado pelos amiguinhos da escola. Uma coisa é você ser rejeitado no colégio. Uma coisa é você ser rejeitado pelo filho do vizinho. Agora você sofrer rejeição dentro do contexto familiar. Você sofrer rejeição de um pai. Um pai. Aí alguém vai falar assim: pastor, cuidado, o senhor está falando de Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você, Abraão era homem. Isso aqui foi um dos episódios mais tristes da história. Isso aqui mostra que a Bíblia não esconde os erros de seus protagonistas, porque até os homens de fé também errou. Olha para essa pessoa que está próxima a você e pergunta: você está entendendo? Você consegue imaginar como aquele menino com 13 anos se sentiu? O sentimento horrível que eles sentiram naquele dia. Aí presta atenção, o texto diz, no verso 14, no final do verso 14, que ela entrou no deserto de Berseba. Deserto de? E ela foi andando errante pelo deserto de Berseba. O que isso significa? Significa que ela entrou no deserto e ela agora está traçando um caminho que nem ela sabe o destino. Se ela está andando errante, ela não sabe nem para onde vai. Pior do que ser jogada para fora com o filho é não ter destino, é não saber para onde ir. O texto está deixando claro que ela estava perdida. Ela estava. Quantas das vezes você já se viu perdido nessa vida? Quantas das vezes você já se viu perdido? E você não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Talvez você chegou assim aqui hoje, meio perdido, meio perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. A Bíblia diz que ela pega o menino, ela sai e ela entra naquele deserto de Berseba. E o menino foi tomando a água do odre. Calor escaldante. O menino foi tomando a água do odre. E presta atenção. Em maio de 2023, março de 2023, eu estive em Israel. E eu visitei o deserto. Eu fui em um museu no deserto. Enquanto você está ali dentro do museu, é climatizado, é maravilhoso. Aí eu fui conhecer o lado externo, o lado de fora. Tinha algumas ruínas, algumas coisas lá, e aí eu quis conhecer, fui para fora. Era 2h da tarde. Eu não conseguia abrir o olho. Os termômetros estavam marcando acima de 50 graus. Aí é aquele sol forte e o calor da areia, da terra. Ela está no meio de um deserto, com o menino.
Por que que a água do odre acabou rápido? Pergunta por quê? Você já viu algumas imagens do deserto na televisão e pessoas que vivem no deserto? Quem já viu? Quem já viu? Geralmente eles não estão todo cobertos, sim ou não? Geralmente até com um pano na cabeça, seja homem, seja mulher, e às vezes não é nem por conta de religião. Com um pano na cabeça só mostrando o olho, sim ou não? Aqui, Mato Grosso do Sul, faz calor, você anda de bermuda, de regata, tomando tererê. Lá, eles não tiram a roupa. Pergunta por quê? Porque se ficar sem a roupa, a pessoa desidrata em questão de horas. Desidrata. O menino está tomando a água do odre. O menino não está mais dentro de uma tenda fresca de Abraão, feita com couro de animal. Não! O menino está enfrentando o deserto da vida. O menino foi desidratando. E chegou o momento que a Bíblia diz no verso 15 do capítulo 21, e consumida a água do odre, acabou a água. Diga comigo, acabou a água. O desespero, obrigado filha, o desespero começa quando acaba a água. Porque a água é essencial para a sobrevivência no deserto. Agora o desespero toma conta. Não tem mais água. O menino começa a chorar. Ele fica desesperado, a mãe mais desesperada ainda. E o que a mãe faz? A mãe pega o menino, coloca ele debaixo de um pé de zimbro, porque naquela região dá muito dessa árvore de zimbro. É uma árvore pequena, mas ela dá uma sombra em volta. E o menino fica ali debaixo daquele pé de zimbro chorando. A mãe fica tão desesperada que ela não quer ver o sofrimento do menino, porque na cabeça dela ele vai morrer. Na cabeça dela, aquele deserto é o final da história dela e dele. E o que ela fez? Versículo 16: e foi e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco. Ela se afasta para não ver o sofrimento. Ela se afastou para não presenciar ele agonizando. Imagina que cena horrível. Ela dizia: para que eu não veja o menino morrer. Esse cenário aqui parece que é o final. Sim ou não? Mas presta atenção. É o cenário perfeito para Deus começar a manifestar o seu poder. Deus vai começar a manifestar o sobrenatural. É nesse momento. É quando parece que é o fim. É quando a angústia ela toma conta. É quando parece que não tem mais jeito, que Deus vai manifestar o poder dele. Porque é nesse momento que a Bíblia diz: e o anjo de Deus, aleluia, o anjo de Deus bradou. Olha só o que diz o verso de número 17. E aqui é o primeiro ponto da mensagem. E ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do... Ela se afastou para não ver o menino chorando, o menino desesperado. Mas é quando a mãe se afasta que Deus escuta, que Deus ele ouve o choro do menino. E o primeiro ponto é esse:
Deus ouve o choro que ninguém mais ouve. Deus, Ele escuta o choro que ninguém mais escuta. Ei, presta atenção, é quando ninguém mais te vê, é quando todo se afasta, que Deus, Ele está ouvindo o teu choro, que Deus está contemplando as suas lágrimas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ele, diga para ela assim: Deus ouviu o choro. Diga: Deus ouviu o choro. Diga: Deus ouviu o choro. Vai ter momento que não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter ninguém. É você e a sombra de um zimbro. Mas presta atenção, quando nós lemos o primeiro livro dos reis de Israel, quando nós lemos a história do profeta Elias, a Bíblia diz que o profeta Elias um dia fez esse mesmo caminho. Que caminho, pastor? O caminho do deserto de Berseba. Do deserto de... A Bíblia diz que Elias, após derrotar os profetas de Baal e provar que só existe um único Deus, só existe um único Senhor. A Bíblia diz que Jezabel ameaçou ele. Jezabel disse que ia matar ele. Aí a Bíblia diz, no verso 3 do capítulo 19, olha o cenário do deserto de Berseba se manifestando novamente. Capítulo 19, verso de número 3 do primeiro livro dos reis. Capítulo 19, verso 3 diz assim: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Ele se foi ao deserto de Berseba, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou, dormiu debaixo do pé de zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. O anjo trouxe água fresca para ele beber e trouxe pão para ele comer. Aleluia. Olha mais uma vez o deserto de Berseba. Olha mais uma vez o pé de zimbro. E olha mais uma vez o anjo de Deus. Esse é o anjo do pé de zimbro. Aleluia. Ou seja, só passou o tempo, o cenário é o mesmo, a angústia é a mesma, o pensamento é o mesmo de morte. Mas como Deus é especialista em se manifestar nos nossos desertos. Como Deus é especialista em manifestar o poder dele nos desertos que nós passamos, nos desertos que nós enfrentamos. E aqui vai a primeira profecia da noite. Deus vai manifestar nesse teu deserto. Deus vai manifestar nesse deserto, nesse momento de angústia, nesse momento difícil, que parece que não tem mais jeito, que parece que não dá, que não tem solução. É nesse deserto que Deus vai se manifestar. É nesse deserto. O anjo de Deus apareceu,
E o anjo de Deus disse a Agar: não tenha medo. Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do... Presta atenção. Aí vem o segundo ponto. Projeta para mim o verso 19 do capítulo 21 de Gênesis. Olha o que Deus vai fazer com Agar. Deus vai abrir os olhos dela. E abriu os olhos. Capítulo de número 21, verso 19. É a sequência do texto. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E viu um poço de... O deserto não é o fim. É o lugar onde Deus amplia a sua visão. É o lugar onde Deus vai fazer você enxergar o que não estava enxergando antes. É o lugar que Deus vai fazer você enxergar a solução. Porque a água naquele contexto ali, de escassez, de falta de água, acabou a água. Ei, a água ali é a solução. Está preparado? Deus vai começar a abrir teus olhos. Não, Deus vai começar a abrir teus olhos. Deus vai fazer você enxergar a solução desse problema que você ficou desesperado até a data de hoje. Mas amanhã você vai começar a enxergar a solução. E você vai dizer: meu Deus, a solução estava diante dos meus olhos. A solução estava aqui. Você está preparado para Deus abrir seus olhos? Quem está preparado para Deus abrir seus olhos? Deus vai abrir seus olhos. Deus vai abrir seus olhos. Ela agora está enxergando. Ela está em... Já percebeu que muitas das vezes num cenário de desespero a gente não enxerga mais nada? Quem já percebeu isso? E às vezes tem coisas que estão diante dos nossos olhos, mas o desespero não permite você enxergar. A solução estava ali do lado. A Bíblia diz que ela correu, encheu o odre, levou para o menino. O menino agora tem água para beber. O cenário já começou a mudar. Olha para essa pessoa, profetiza. Diga: o cenário vai mudar. Não, profetiza com mais fé. Diga: o cenário vai mudar. Esse cenário de dor vai mudar. Esse cenário de angústia vai mudar. Aleluia. Vai mudar. Vai mudar. Terceira coisa que aconteceu nesse deserto. Projeta para mim o verso 17 do capítulo 21. Olha só que poderoso isso aqui. Versículo 18 do capítulo 21. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande, vou falar uma grande até você resolver dar glória, uma grande nação, aleluia. Deus tem promessa mesmo para quem foi rejeitado. Deus
Deus está liberando uma promessa na vida de Ismael. Deus está liberando uma promessa, e essa promessa não é para Agar, essa promessa é para a semente de Agar, é para Ismael. Deus está dizendo: desse menino eu vou fazer uma grande nação. Vai ser uma nação grande, vai ser uma nação poderosa. Olha Deus fazendo promessa para quem foi rejeitado. Olha Deus fazendo promessa para quem foi jogado fora. Olha Deus fazendo promessa para quem foi desprezado. Olha Deus fazendo promessa. Ei, Deus vai transformar essa rejeição em expansão. Vou repetir: Deus vai fazer dessa rejeição uma expansão. A rejeição que Ismael sofreu não definiu o futuro dele. Deixa eu te falar, a história triste do seu passado não define onde você vai chegar. Não define o seu futuro. Essa história triste, Deus pode mudar ela. Então presta atenção. Olha o que aconteceu. E eu vou encerrar. Olha o que aconteceu. Verso 20. E era Deus com o moço. E era Deus com o? E era Deus com o? A presença de Deus estava com Ismael. E a Bíblia diz que ele cresceu e habitou no deserto. Ele cresceu aonde? Vamos mais uma vez. Ele cresceu aonde? Ele cresceu no mesmo ambiente que ele quase morreu. Ele cresceu no mesmo ambiente em que a mãe dele deixou ele jogado ali debaixo de um pé de zimbro para não ver o sofrimento da morte dele. Você vai crescer nesse deserto. Ambientes desconfortáveis é perfeito para gerar crescimento. Ninguém cresce em ambiente confortável. Você cresce em ambiente desconfortável. Você quer ver um ambiente desconfortável? Quem quer que eu pare a mensagem e diga amém? Quem quer que eu continue fala glória? Então presta atenção. Um ambiente desconfortável para mim é a academia. Eu vou 2, 3 dias e falto 5, 6 dias. É desconfortável demais. Tem gente que fala assim: eu amo ir na academia. Eu não amo ir na academia. Eu vou porque é necessário. É desconfortável demais, erguer peso. Tem um fisiculturista olhando para mim, mas não tem problema. Não tem problema. Você já foi na academia a primeira vez? Fez todas as séries? Como que você ficou no outro dia?
que você tomou? Torcilax, Torflex, Lisador? O que você tomou no outro dia? Agora presta atenção. Aquilo que é desconfortável, mas você tem disciplina, faz o músculo crescer. Ou seja, ambientes desconfortáveis gera crescimento. E eu posso falar, quanto mais desconfortável, melhor é. Já dizia a literatura, é que agora virou modinha. Por que você acha que algumas pessoas entram numa banheira de gelo? É que agora virou modinha. Mas já dizia a literatura. Se você entrar numa banheira de gelo, começa a liberar hormônios. E como eu não sou especialista na área, eu não sei quais são. Mas libera hormônios. Quanto mais desconfortável, mais benefício. Sabe por que algumas pessoas não crescem? Porque não está preparado por desconforto. Você me vê pregando e talvez no final do culto você vai até me elogiar. E você vai falar: pastor, que mensagem. Olha, pastor, que bênção. Mas você não sabe como foi as minhas primeiras pregações. Você não sabe como foi subir num altar as primeiras vezes. Foi desconfortável. Dentro de mim tinha uma voz falando assim: corre, se esconde. Mas o Espírito Santo também falava dentro de mim: você carrega uma promessa para estar justamente aonde você está. É aí. Quem está entendendo isso aqui? Enquanto você não estiver preparado para o desconforto, você não vai crescer. Você tem que expulsar esse espírito do seu madruga da tua vida. Não dá para passar a vida devendo 14 meses de aluguel. É melhor o desconforto de um trabalho e viver uma vida digna e de honra, do que viver em um conforto porque não encara o desconforto de um trabalho e viver na escassez. Deserto também é lugar de crescimento. Eu vou repetir: deserto também é lugar de crescimento. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala para ele, fala para ela, fala: deserto também é lugar de crescimento. Ele cresceu. E tem um detalhe: ele foi parar no deserto por quê? Porque foi rejeitado, porque foi abandonado. Sim ou não? Porque foi jogado fora. Sim ou não? Isso impediu o crescimento dele? Sabe por quê? Pergunta por quê? É porque ele não transformou a rejeição e o desprezo em uma história triste. Ele não se colocou em um lugar de vítima. Ele não foi dominado pelo vitimismo. Ai, meu pai me rejeitou. Ai, meu pai me jogou fora. Ai, meu pai...
Não, tem uma vida para viver, tem uma promessa para se cumprir. Eu tenho que continuar, eu tenho que crescer. Eu não posso ficar sendo a vítima o tempo todo. Eu, particularmente, como pastor, eu tenho um ofício. Eu tenho uma vocação, que é pastorear. Então, como pastor, eu tenho que ter paciência para aguentar o vitimismo de algumas pessoas. Vamos orar, vamos te aconselhar, está escrito aqui em provérbio, vamos fazer isso aqui. Então, eu como pastor, mas assim, tirando a minha função pastoral, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência para vitimismo. Aí alguém vai falar assim, é porque o senhor não teve uma história triste. Deixa eu te falar uma coisa. Não julgue a minha história sem ter colocado os meus sapatos. Tem algumas coisas simples nessa vida que eu valorizo tanto. Eu valorizo demais. Você quer ver uma coisa que eu valorizo? Você vai achar que é bobagem. Quando eu vejo uma calçada assim, ou um quintal que tem assim uma calçadinha feita de cimento. Que loucura, pastor. Você não sabe como que eu valorizo um piso desse aqui, ó. Piso desse aqui. Pergunta por quê? Porque no barraco que eu morava, na favela matiense americana, o nosso barraco de madeirite não tinha cimento, era na terra. E o esgoto passava na frente do nosso barraco. Quando eu mudei para uma casa, quando a minha família mudou para uma casa de 3 cômodos que tinha cimento, e o cimento estava fresco ainda, que tinha acabado de fazer, e meu pai conseguiu um terreno, conseguiu construir uma casa, aí a gente mudou. Eu sentei no chão, eu era criança, eu lembro até hoje, eu ficava passando a mão no cimento. E eu falava para minha mãe, mãe, agora nós moramos numa casa que tem cimento. É por isso que eu valorizo tanto algumas coisas. Quem está entendendo isso aqui? E talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso, em 5 anos sendo pastoreado por mim. É porque eu não transformo isso numa história triste para mim ficar se vitimizando para você. Por quê? Porque aquilo foi só uma estação que ficou para trás. Aquilo foi só uma fase. A vida é feita de fases. E eu não vou ficar preso em algumas fases de escassez. Se Deus me permitiu crescer, se Deus me permitiu evoluir, se Deus me permitiu conquistar. Então tem pessoas que ele não cresce. Por quê? Ele é aquela vítima. É a vítima do pai ausente. É a vítima da sociedade. É a vítima, não sei do que. É a vítima. Olha para essa pessoa que está perto de você. Mas olha como gente séria, como gente crente, cheia do Espírito Santo. E fala assim, ó, não dá para ser vítima o tempo todo. Vítimas não crescem. Ismael está crescendo, está crescendo, está crescendo. Ele não só cresce, ele ganha habilidades. Ele desenvolve habilidades. Olha o que o texto diz: e se tornou flecheiro. E não foi qualquer um não, ele era um dos melhores. Por quê? Porque no deserto que ele está crescendo, ele também, pastora Kelly, está desenvolvendo habilidade. É nesse deserto que você vai descobrir dons que você nem sabia que tinha. É nesse deserto que você vai começar a descobrir talentos que você nem achava que tinha. É nesse deserto que você vai começar a descobrir o seu verdadeiro potencial. Estou liberando. Eu estou liberando. Você vai começar a descobrir o seu verdadeiro potencial. Aleluia. Eu queria estar sentado aí, alguém pregando uma pregação dessa para mim.
estava todo arrepiado, levantando a mão, falando lá, Baxarabacala, ô glória, estou recebendo. Essa mensagem não tem no Google. Vai ter hoje. Já tem uma parte dela de manhã e vai ter outra agora. Quem está entendendo isso aqui? Então ele desenvolve habilidades. Ele cresceu. E ele casou. Porque a mãe dele foi buscar uma jovem egípcia para ele casar. Sabe o que é interessante? Ele não muda para o Egito. Porque Agar podia muito bem mudar para o Egito, sim ou não? Não. Se foi aqui que Deus falou que ele vai crescer, a gente não muda para o Egito, a gente traz do Egito para crescer com a gente aqui. Quem está entendendo isso aqui? Essa não teve de manhã, hein? Essa foi quentinha que veio agora. Aí você está achando que você só vai crescer se descer para alguns Egitos. Fica no lugar que Deus falou com você. Fica no lugar que Deus fez a promessa. Fica no lugar. Eu vou crescer aqui, por quê? Porque foi aqui que Deus falou comigo. Eu vou desenvolver muita habilidade aqui, por quê? Porque foi aqui que Deus falou comigo. Ele cresceu, ele prosperou. E Ismael se tornou o pai dos povos árabes. E quando a gente olha para os povos árabes, existem povos árabes em muitos lugares, muitas regiões, principalmente nos países ali do Oriente. Mas da linhagem originária de Ismael, principalmente na região de Alexandria, no Egito, que são aqueles povos árabes da pele mais escura. Por quê? Porque Ismael casou com uma egípcia. Quem está entendendo isso aqui? Ou seja, o deserto foi só a plataforma, o crescimento, para o milagre. A minha pergunta para você, a pergunta que eu não fiz de manhã: você vai transformar esse deserto em quê? Olha para essa pessoa com carinho e respeito e pergunta para ele, você vai transformar esse deserto em quê? Nós vamos orar agora. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Tem gente que nem entende muito o que é Espírito Santo, mas enquanto eu estava pregando, estava arrepiando. Hoje é arrepio, filho, amanhã é fogo na sua alma, fogo no teu coração. Olha para cá. 5 anos minha esposa fazendo tratamento. Tá linda, maravilhosa, tá bem. Não vê a hora de começar a conferência das mulheres. Quem está entendendo isso aqui? Deus, ele tem feito milagres. Tem acontecido umas coisas que a gente nem acredita às vezes. Até o médico dela se surpreende. Por último, agora ele se surpreendeu com o medicamento que ele passou, achando que a gente ia ter dor de cabeça. Com 10 dias liberou a medicação. Uma medicação de R$70 mil por dose. Chegamos na consulta, ele olhou para ela e fez assim, ó: nossa, nem parece a Kelly que eu visitei no hospital. Não precisa nem de exame de imagem, falou para ela. Porque para mim o que importa é como você está. Só que foram 5 anos. Tem um bloco de nota aqui, ó, que eu já troquei de celular 2 vezes, e esse bloco de nota me acompanhou.
eu anoto tudo. Entrou 2025, eu falei para minha esposa, eu vou transformar isso aqui num livro. Foi ou não foi, amor? Eu vou transformar cada lágrima que eu derramei em parágrafos. Eu vou transformar cada angústia. E foi isso que eu fiz. Dia 18 agora vai ser o lançamento do meu livro, com mais de 100 páginas. Nos dias difíceis eu estava lá. Por quê? Porque eu decidi transformar esse deserto em lucro. Você achou que eu ia te dar de graça o livro? Ainda mais com a minha história. Quem está entendendo? A minha pergunta que eu vou repetir novamente: você vai transformar esse deserto em quê? Porque talvez você está transformando os desertos da tua vida já há 20, 30, 40 anos numa história triste. Quando é que você vai virar a página e entrar no novo capítulo? No capítulo do eu venci, no capítulo do eu superei, no capítulo do eu cresci, no capítulo eu passei pelo deserto, mas eu estou vivo. Eu passei pelo deserto, mas eu estou viva. Eu passei pelo deserto, mas eu estou aqui. Fica de pé comigo.